E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu queria compartilhar com você algo que tem ficado muito na minha cabeça, que tem assim, todos os dias vem esse pensamento. Mas antes da gente começar esse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo a essa família, né, que aos poucos aí a gente está crescendo e estamos rumo a 1K. Eu tenho certeza que você já falou ou ouviu alguma dessas frases, como: quando eu tiver dinheiro, eu caso. Né? Quando as condições melhorarem, aí eu tenho um filho. Não, mas quando eu tiver a minha casa, aí sim eu vou decorar. Eu tenho certeza que você já ouviu, já falou essas frases, né? E é muito comum no nosso dia a dia a gente falar esse tipo de coisas. Porque a gente tem muitos projetos, a gente tem muitos sonhos, só que algumas vezes parece que o recurso tá meio escasso, parece que falta alguns recursos, seja financeiro, seja algo material, enfim, não sei, mas os nossos projetos, às vezes, a gente não consegue dar continuidade, a gente não consegue tirar do papel, porque a gente sempre acha que algo está faltando, porque não estamos no momento ideal. E a gente sempre espera o momento ideal para fazer tal coisa, né? Como eu falei, quando as condições melhorarem, aí eu vou planejar o meu casamento. Quando as condições melhorarem, aí eu vou ter o meu filho, né? E às vezes o momento ideal que a gente tanto espera não vai chegar na nossa mente, sabe? Na nossa concepção. Porque a gente espera também, quando eu tiver ganhar X, quando meu salário for X, aí sim eu vou fazer tal coisa. Mas deixa eu já falar uma coisa pra você. O momento ideal é agora, sabe? Não deixa pra amanhã, não fica esperando, o momento ideal, o salário perfeito, a ocasião perfeita. Quem faz a ocasião é você. Pode ter certeza que grandes homens que a gente conhece aí hoje, homens e mulheres, eles começaram de algum lugar. E com certeza muitos deles não começaram lá de cima. Eles começaram lá de baixo com aquilo que eles tinham no momento. Então não se esqueça, o momento ideal é agora e o que você tem é o suficiente. E é exatamente isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. O que você tem é suficiente. A gente está sempre querendo mais do que aquilo que a gente tem. Eu acho que principalmente em questão de consumismo. Por mais que a gente tenha coisas legais, a gente sempre quer coisas novas, sabe? Se a gente tem um celular bom, se lança um outro, a gente quer comprar o outro celular que acabou de lançar. E a gente tá sempre querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. E acaba que a gente não é satisfeito com aquilo que a gente tem, né? A gente não consegue aproveitar aquilo que nós temos na nossa casa. Então, use o que você tem aí. Se você quer começar um projeto, sabe? Mas você tem poucos recursos, começa com o que você tem. Mesmo que seja pouco, mas vai começando. O importante é começar de algum lugar e usar aquilo que você tem. Por exemplo, eu adoro falar sobre mesa posta, adoro postar essas coisas no meu Instagram, mas se eu ficar esperando eu ter um acervo enorme, vários aparelhos de jantares diferentes, estampados, coloridos, talvez eu nunca vou começar, sabe? Mas eu preciso começar hoje com aquilo que eu tenho. Seja um aparelho, seja um jogo americano, o importante é começar. E eu queria dar 3 dicas para você começar a usar aí o que você tem na sua casa. E a primeira coisa é aprenda a administrar o que você tem. Seja dinheiro, seja a sua casa, seja o seu acervo de itens de mesa posta, enfim, eu não sei o que é que você precisa aí, utilizar, mas aprenda a administrar isso. Porque pode ter certeza que um bom administrador, ele faz o pouco se tornar suficiente. Então, não olhe para as coisas pensando assim, é tão pouco, não vai dar certo, eu não vou alcançar da maneira que eu queria. Mas olhe para aquilo e tente administrar. Como que você pode administrar aquilo? Como que você pode usar aquilo para que ele entre em ação, sabe? E administrar é você cuidar de uma forma organizada, sabe? Administrar não tem só a ver com dinheiro, mas tem a ver com a sua casa, com as suas coisas. Então aprenda a zelar pelas suas coisas, a cuidar do pouco que você tem de uma maneira organizada, porque quando a gente
cuida das nossas coisas de uma maneira assim mais organizada, a gente consegue aproveitar melhor essas coisas. Então, aprenda aí a administrar o que você tem, aprenda a administrar os seus recursos e as suas finanças. E o segundo é, seja grato. Às vezes a gente só sabe reclamar, principalmente mulher, né? E pedir, a gente só quer pedir, quer mais, e isso faz com que a gente não consiga olhar para aquilo que a gente tem e ser grato, porque a gente está sempre olhando para o que a gente tem e não dando valor àquilo, porque a gente quer o que não é nosso, o que a gente ainda não tem. E muitas das vezes, quando a gente conquista aquilo que a gente tanto quer, como a gente não é um bom administrador, vai se tornando como as outras coisas, sabe? Vai ficando ali, você não vai cuidar, você não vai zelar, não vai olhar para aquilo com um olhar de carinho, de cuidado, e você vai querer outras coisas. E acaba se tornando um ciclo vicioso, sabe? Então, olhe para suas coisas com um olhar de gratidão. Seja grato, por mais que seja pouco, mas é seu, é o que você tem. Então pare de reclamar das coisas que você conquistou e querer sempre mais e pedir, mas seja grato. E eu tenho certeza que esse ato assim, de gratidão pelas suas coisas, pelos seus recursos, vai te gerar mais e mais recursos, pode ter certeza. E o terceiro é, olhe para as coisas com um olhar diferente, sabe? Com uma nova perspectiva. Por exemplo, no meu caso, né? Eu queria montar mesa posta, mas eu tenho poucos jogos americanos, eu não tenho um acervo muito grande. E eu comecei a olhar diferente para aquilo que eu tenho, sabe? E eu comecei a perceber que com um jogo americano eu poderia fazer inúmeras combinações diferentes. Só mudando o guardanapo, só mudando o porta-guardanapo, só mudando o arranjo ali da mesa, né? E eu comecei a olhar, peraí, eu consigo fazer várias coisas com isso aqui. E às vezes o que você tem aí você consegue aproveitar de diversas maneiras. É só você olhar para pro objeto, olhar para aquilo que você tem e pensar, caramba, no que isso me serve? O que eu posso fazer com isso? E eu tenho certeza que você vai encontrar novos significados, sabe? Novas formas de utilizar esse objeto. Extraia dele o melhor. Então não deixe de fazer as coisas, não deixe de tirar os seus projetos do papel porque você não tem recursos, sabe? Não adie o seu casamento, não adie talvez a sua gravidez, a compra da sua casa porque você não tem recursos, porque na sua cabeça não é o momento ideal. Mas aprenda a usar o que você tem, aprenda a administrar, a ser grato e a olhar com uma perspectiva diferente para os seus recursos, né? Para aquilo que você tem. Como eu falei no início, todos começaram de algum lugar, sabe? E você pode começar hoje, você pode começar agora. E é exatamente isso que eu queria te incentivar nesse vídeo, a começar hoje com o que você tem, com os seus recursos. Não adie mais os seus planos, não adie mais os seus projetos, sabe? Mas começa hoje. Começa hoje a colocar os seus projetos em prática. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, você vai olhar e você vai ver que você fez a coisa certa em ter começado hoje. E essa era a mensagem que eu queria deixar para você, que isso aqui tá fervilhando na minha cabeça de usar o que eu tenho. E posso te confessar uma coisa? Eu tenho tido muito mais ideias, eu tenho sido muito mais criativa com as minhas coisas, sabe? Usado elas de formas diferentes, isso tem me feito muito bem. Se esse vídeo te impulsionou, né, te motivou a começar os seus projetos, deixa aqui pra mim nos comentários. E se você também gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, né? Seja muito bem-vindo à nossa família. Então é isso, um beijo e até o próximo.